Oi, povo de Gêmeos. Vamos tirar tarô? Saber o que te aguarda para o mês de março de 2026? Você que é regido pelo deus Mercúrio, o cara da comunicação, o craque das palavras, das ideias. É tão bom conviver com alguém de Gêmeos intimamente, como amigo, como parceiro, como algum familiar muito próximo, porque são pessoas que sabem ouvir, são excelentes conselheiros e, acima de tudo, têm a humildade de mudar de ideia, a humildade para, afinal, aprender, né? Vamos lá falar sobre o mês de março de 2026. Eu vou aqui tirar as cartas e em seguida faço a leitura direto, tá? Aqui a gente vai falar sobre o que você precisa deixar para trás, o que você precisa manter. Vamos falar também de amor, sentimentos. Por que não também falar da parte material? Não deixa de ser importante, na vida. A gente precisa de estrutura. E ao final vamos para um aconselhamento para março de 2026. 10 de copas, rei de copas. Seguinte, infantilidades, imaturidades, emoções que você, geminiana, geminiano, já percebem que não convém mais fazer manutenção, deixa para trás, deixa para fevereiro. Muitas vezes sabemos que estamos sendo infantis, que estamos levando adiante um comportamento que não corresponde mais ao nosso momento. E nesse sentido, o tarot está dizendo que é algo relativo às emoções, né? Ou seja, emoções pequenas, emoções rebaixadas, rancores, mágoas de coisas que nem foram tão sérias assim, tá? Que o tarot está dizendo, não está falando de grandes questões, mas está falando de picuinhas, de implicâncias, de situações que já estão lá no passado e que muitas vezes a gente faz a manutenção, né? Março pede para deixar de fevereiro para trás na tua vida, porque isso vai movimentar novas águas, emoções mais nobres, né? Que é o que sim é, a gente precisa manter para ter uma vida sentimental, relacional, e aqui é um modo geral, é família, é amigos, é ambiente de trabalho, é par romântico, né, que está falando das emoções e das sentimentalidades num campo mais geral, certo? Então, em resumo, deixar para trás picuinhas, maus sentimentos e emoções que te rebaixam, tá bom? O que que você precisa manter? É, existem situações na vida que a gente precisa olhar para elas com uma certa indiferença, para que a gente possa seguir, certo? Então, o mês de março pede para que você foque no que de fato você precisa fazer, nas estratégias que você precisa utilizar. Muito vai se falar ao seu redor, muitas situações, ideias aleatórias, conversas, até fofocas, viu? Vão chegar até ti no mês de março com o perigo de te desviar dos teus objetivos, dos teus caminhos, do que você quer para si, dos desejos mais sinceros da tua alma. Então, nesse mês, presta atenção nisso, tá? Em ambiente de trabalho, na família, entre grupos de amigos, assim. Pode surgir uma situação ou outra que nem te corresponde, que nem tem que ver com você. Deixa as pessoas viverem as situações que lhes cabem, compreende? É um tempo de você focar em si. E se alguma dessas situações envolverem a sua presença, o seu nome, faça uma avaliação se isso te cabe nesse momento. Muito provavelmente não caberá. Segue em frente, sem olhar para os lados. Segue em frente com as ideias que te elevam, com as estratégias que funcionam, com o que é ético, bom, belo e justo, e nada mais. Tá bom? Ou seja, segue com os teus princípios e teus valores mais severos. Os geminianos são muito bons nisso, né? Em
separar as ideias, né? Em escolher ao que se dedicar. Né? São excelentes sistematizadores, são pessoas que conseguem organizar pensamentos e palavras com muita tranquilidade e com muita qualidade, pois utilizar essa habilidade geminiana para não se perder. No que faz referência aos sentimentos, às emoções, aqui eu estou falando no campo, de fato, do amor romântico, tá bom? Agora, a princípio, né? É possível que seja um mês de muita tranquilidade, de muita celebração, em alguns casos aqui, inícios de relacionamentos saudáveis, afinal, né, relacionamentos que fazem você se sentir elevado em sua autoestima, relacionamentos que fazem você se ver com o valor que tem, momentos assim de saúde mesmo nas questões amorosas. Para quem está sozinho, quem acabou de separar, também, sabe? É aquele olhar para trás dizendo por mais que eu esteja sofrendo agora, foi o melhor para mim. Porque existem várias formas de se acabar um relacionamento, né? Às vezes se acaba amando, mas você ama aquela pessoa, muitas vezes não entende o porquê, já que ela não está alinhada aos seus objetivos mais sérios na vida, né? É um mês onde pode haver essas dores de finais, mas são aquelas dores que você não entende como dores que não não levam a canto algum. São dores de despedidas, de lutos que te fazem seguir para buscar o seu objetivo. Né? É um mês agora para os solteiros, é assim, um mês bom e para os solteiros que querem, que estão buscando um relacionamento, tá? É mês para sair, para desfrutar, para mesmo assim ir para a pista. Tá bom, né? Tá bom para isso, para inclusive encontrar amigos de amigos. Muitas vezes é entre amigos de amigos, colegas conhecidos, grupos de pessoas muito próximas, onde se pode ter bons encontros. E para aqueles que não querem exatamente um relacionamento, repito, bons encontros, encontros que, sabe aqueles encontros dos quais você não se arrepende de ter tido, ok? Agora a gente vai para a questão material, né? Quem está procurando emprego, quem está procurando solução de dívida, continua, né? Sem pressa, sem pausa, observando as possibilidades. Quem está aí enfrentando uma possibilidade de chegar a uma aposentadoria, ganhar uma causa, entende? Tudo que envolve essa questão da materialidade. É importante você se manter fazendo o que precisa ser feito, eh, mantendo a esperança, sabe assim? Às vezes a pessoa cansa, né, de procurar trabalho, às vezes a pessoa cansa de esperar, mas o que você faz enquanto você espera uma resposta, enquanto você espera um prazo, compreende? É um mês para você também, na solução de questões financeiras, encaminhar o dinheiro para o que interessa, sabe? É um mês de você restringir, investindo muitas vezes nos caminhos do teu coração. É assim, ó. Às vezes você quer fazer uma transição de carreira e tá sobrando um dinheirinho, compra um curso, sabe? Vai numa conferência, vê uma palestra, entende o que há aí de bons e maus conteúdos, mas assim, tem muitos bons conteúdos à disposição, né? Faz alguma coisa nesse sentido. Você sabe muitas vezes que precisa do inglês e não está fazendo inglês para dar um up no seu trabalho, né? Para dar uma melhorada no seu salário, nas suas condições dentro da empresa. Você sabe disso, faça, né? É um mês assim de você ir puxar para frente, né? Tanto no sentido de de quem está procurando, quanto no sentido que você está esperando, né? Manter, nem que seja as orações em dias, as boas energias, sabe?
trazer para esse lado da materialidade também uma certa leveza dentro do que cabe. Muitas vezes são situações de preocupação, mas entender também a carta da estrela traz assim a esperança. Às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera, às vezes soluções chegam eh, por terceiros, mas também porque você esteve eh, obstinada dentro da causa. Às vezes é alguém que viu você se esforçando tanto e aí te traz uma solução. Você não necessariamente se esforçou para aquela solução que a pessoa te apresentou, mas você estava trabalhando na causa. Isso é muito importante, né? Então, para as questões materiais, passar um mês eh, com o aspecto da resolutividade, entende? Se nesse momento há uma preocupação, o mês vai se encaminhar de modo as coisas se resolverem, tá bom? Ah, ao final, é um conselho que o tarot te traz para março, é assim: olha para a tua trajetória e celebra as coisas que você conquistou, tanto do ponto de vista material, quanto intelectual, quanto sentimental. Às vezes a gente está desejando tanto algo e começa a dramatizar, e começa a culpar a vida, ou a sorte, ou a si mesmo, não trazendo um movimento de amargura. E esquece que às vezes você está na situação que você um dia sonhou. Sabe assim, às vezes você está na empresa que um dia você tanto desejou, e esqueceu. Às vezes você se formou numa profissão que você tanto queria e esqueceu, porque aquilo já se tornou tão natural na sua vida, né? Às vezes você conseguiu construir o lar, ou sozinho com um pet, ou com uma família, ou apenas com um companheiro, ou com quem seja, e, e esqueceu que aquilo ali é a plena realização de um sonho, de um desejo, com todas as dificuldades, porque não existe caminho sem dificuldade, né? Mas também com um amor, com afetividade, com respeito, compreende? E se as coisas não estiverem assim, aí é um outro conselho que o tarot traz, né? Existe aqui a possibilidade de convivência com alguém que tem um aspecto de exigência emocional, de egoísmo, né? Uma pessoa muito autocentrada, às vezes um companheiro, um namorado que tem um aspecto do ciúme muito agudo, acentuado. É bom repensar, se é o seu caso, esse relacionamento, porque muito provavelmente está impedindo a sua sociabilidade, o seu bem-estar até no trabalho, está incidindo em outras áreas da sua vida, né? Ou seja, em resumo, conselho para quem está nessa situação, repensar a conexão, o vínculo com esta pessoa. Pode ser um companheiro, mas também pode ser um amigo, hein? É, pode ser alguém da família de quem você precisa se afastar, né? Aqui pode ser homem ou mulher, tá? Mas tá forte aqui a questão do companheiro, do relacionamento, né? E relembrando, retomando a segunda parte do conselho, que é menos específica, é assim: dê glórias a muitos dos elementos da sua vida atual. Olha no teu entorno e veja os sucessos, os ganhos, as coisas e as pessoas que você queria, abrace-as, valorize, celebre, porque ainda que a vida nos traga situações que nos faça reclamar, a gente, no fim das contas, recebe mais da vida do que dá, se pararmos para pensar, né? A gente recebe muito mais do que oferece. E a gente tem muitos motivos para agradecer. Eu espero que essa leitura tenha te trazido ao menos um benefício, né? E que você saia dessa leitura se sentindo melhor do que estava se sentindo quando entrou. Até a próxima.